sentado, amém? Nós vamos ler um texto, irmãos, aleluia. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias, livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 20, aleluia, 21. Números, capítulo de número 11, versículo de número 21. Livro de Números, irmãos, ele é o quarto livro da Bíblia. É o quarto livro da Bíblia, capítulo 11, versículo de número 21. Ontem, ou ainda, irmãos, da tarde de ontem, Deus colocou esta passagem no meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém? Números, capítulo de número 11, versículo 21. Quantos encontraram, digam amém? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vaca, que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Amém? Oramos. Altíssimo Deus e eterno Pai, neste momento nós levantamos, ó Deus, a nossa voz em oração. Pai amado, é chegado o momento, ó Deus, ao qual nos dirigimos para ouvir a pregação da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor, meu Pai amado, venha abrir as janelas do céu nesta noite. Senhor, Tu conheces a minha, aleluia, pequena estatura, o quanto eu sou dependente de Ti, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que neste momento o Senhor abra as janelas do céu sobre este lugar. Olha, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que deixou, meu Pai, o recesso dos seus lares e vieram para a Tua casa para Te adorar e Te bendizer, Deus. Eu te peço, abre as janelas do céu agora, vai repreendendo, ó Deus, toda investida maligna, meu Pai. Meu Deus, vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, neste momento. Coloca, meu Deus, por terra, meu Pai. Ó Senhor Altíssimo, Deus eterno, manifesta, meu Deus, a Tua glória, a Tua graça nesta noite, meu Deus. Ó, meu Pai, vai desfazendo todo o atrapalho, todo o impedimento, Senhor, todo o demônio, meu Deus, que tem agido, meu Pai, nesta noite, para impedir, meu Deus, que a Tua obra seja realizada. Senhor, estamos diante da Tua santíssima e inefável palavra, Deus. Eu te peço, toma a minha vida, Pai, glorifica o Teu nome na noite de hoje. É o que eu te peço, certo da resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, louvando ao Senhor com uma salva de palmas bem alegre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aleluia, Deus tem colocado no meu coração nesta noite um texto, irmãos, que eu confesso que é um texto, irmãos, não muito peculiar, não muito ouvido no meio, irmãos, aleluia, das nossas congregações, das nossas concentrações de fé. Mas Deus, de ontem eu comecei, irmãos, aleluia, a ler o livro de Números, aleluia, e Deus, então, irmãos, começou a me trazer uma inspiração para que nós, nesta noite, falássemos acerca desse texto, para nós entendermos, irmãos, o contexto, aleluia, daquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero convidar você para nós regressar um pouco na história da nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, viveu por um período de 430 anos na terra do Egito. Algumas pessoas, quando lembram-se de Israel na terra do Egito, eles atribuem 430 anos de escravidão. Mas quando nós estamos estudando o texto, nós vamos ver que não foi bem assim, porque quando, irmãos, a nação de Israel vai para o Egito, Jacó, irmãos, e toda a sua casa, a Bíblia vai nos revelar ainda no livro do Gênesis, que eram cerca de 70 pessoas que descem para o Egito. Quando Jacó, irmão, chega no Egito, a Bíblia vai dizer que o seu filho José, ele é o governador do Egito, ele é, irmãos, a autoridade máxima dentro do Egito, salvo, irmãos, quando o faraó está sentado no seu trono. Então, quando Jacó e sua família chegam no Egito, ele chega, irmãos, tendo seus privilégios, tanto que a palavra de Deus vai nos revelar
que José, irmãos, prepara a terra de Gozém para que os seus irmãos e o seu pai habite ali. Quando nós vamos olhar a geografia bíblica e nós vamos buscar a localização da terra de Gozém, nós vamos ver, irmãos, que a terra de Gozém ficava no delta do Nilo, uma das regiões mais férteis do Egito. E por que José escolhe essa terra? Porque ele sabia que o seu pai e os seus irmãos eram criadores de gado, e ali, irmãos, o campo era propício para a criação de rebanhos. E a Bíblia vai nos revelar que, enquanto, irmãos, a dinastia daquele faraó cujo José tinha interpretado, irmãos, o sonho, então teve-se no trono do Egito, José, irmãos, Jacó e toda a sua descendência tiveram, irmãos, um tempo de paz, um tempo de regalia dentro do Egito. Mas quando nós começamos a ler o livro do Êxodo, ainda nos seus primeiros capítulos, vem, irmãos, uma expressão que nos intriga, ali mesmo promove em nós um questionamento. Qual é essa expressão? A Bíblia vai dizer que, morrendo o rei do Egito, levantou-se outro rei que não conhecia José. Veja bem, meus amados irmãos, quando a gente lê esse texto no sentido literal, nos dá a impressão, irmãos, que o faraó que sucedera aquele rei que estava ali, ele nunca ouviu falar de José no Egito. Mas quando a gente recorre aos textos históricos, nós vamos ver que isso não faz sentido. Sabe por quê? Porque, irmãos, aleluias, até o dia de hoje, se você ir lá no Egito, existem relatos históricos sobre a vida de José, existem estátuas de José lá. Então era impossível que aquele rei não conhecesse José, não ouvisse falar de José. Afinal de contas, aquilo era algo muito vivo ainda dentro da história do Egito. Buscando, irmãos, entender isso, eu descobri, irmãos, que a dinastia de faraós que estava ali no tempo, irmãos, de José, e que seguia, aleluia, até esse determinado tempo que nós relatamos, era, irmãos, uma dinastia semita, porque, irmãos, o povo semita havia invadido o Egito e havia deposto, irmãos, então, a dinastia Ixos que estava ali. Só que quando, irmãos, a Bíblia vai nos revelar essa expressão, que levantou-se um faraó que não conhecia José, a história do Egito vai nos revelar que houve, irmãos, uma revolução interna, e então os Ixos, irmãos, eles tomam o controle novamente do Egito e derrotam, irmãos, aquela dinastia semita. Quando, irmãos, aquele faraó se assenta no trono de Israel, ele olha no trono do Egito, melhor dizendo, ele olha, irmãos, para a nação hebraica e vê que é uma nação poderosa, vê que é uma nação forte, e ele lembra-se que os hebreus também eram de linhagem semita, e temendo uma rebelião, ele agora olha para a nação de Israel, não com aquele olhar antigo, mas com o olhar, irmãos, de inimizade, porque ele diz assim: eu preciso destruir esse povo. A Bíblia vai nos revelar que aí então, irmãos, começa a escravidão da nação de Israel no Egito, e a aflição vem, a perseguição vem, as dificuldades vêm, e os últimos anos da nação de Israel dentro do país do Egito, irmãos, anos de amargura tanta que a Bíblia vai dizer que eles não suportavam mais a aflição. Então eles começaram a clamar ao Senhor, e quando eles começaram a clamar ao Senhor, a Bíblia vai nos revelar que Deus ouviu a oração do seu povo, Deus lembrou-se do seu povo, e Deus conheceu o seu povo. Eu quero nesta noite, meus amados irmãos, vos dizer, aleluia, algo, uma verdade nua e crua, aleluia. Não importa o quanto o inimigo venha trabalhar contra a tua vida, não importa o quanto o inimigo venha orquestrar o seu plano maquiavélico para te destruir e colocar você numa escravidão, eu quero nesta noite vos lembrar que há uma promessa de Deus sobre a tua vida, e queira ou não, Satanás, Deus vai cumprir essa promessa, porque para Deus não há nada impossível. Se você vê isso, glorifica o nome do Senhor, aleluia. E nós bem conhecemos a história. O relato bíblico nos fala que Deus, irmãos, promove através de Moisés dentro do Egito uma queda de braço com as divindades que o Egito adorava. O Egito, irmãos, é uma nação politeísta,
ou pelo menos era, irmãos, os dias de Moisés, uma nação politeísta, adorava, irmãos, no mínimo 10 deuses. E Deus, quando lança 10 pragas sobre o Egito, Deus está fazendo um duelo com os deuses que o Egito acreditava, mostrando, irmãos, ao cabo daquela história, que não há Deus tão grande e tão poderoso como Deus Jeová, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós magnificamos na nossa vida diariamente. Após aquele duelo, Deus tira, irmãos, a nação de Israel de dentro do Egito, e a Bíblia diz que Deus conduz eles em direção ao Mar Vermelho. Após, irmãos, aquela passagem gloriosa, irmãos, pelo Mar Vermelho, a palavra de Deus ainda vai nos revelar que Deus agora, irmãos, dirige o seu povo, aleluia, para um lugar chamado Península do Sinai, e durante 2 anos a nação de Israel fica acampada, irmãos, ali, aleluia, ao pé do Monte Sinai. Naquele monte, irmãos, eles tiveram experiências com Deus. Naquele monte, meus amados irmãos, Deus começou a educar o seu povo. Durante aqueles 2 anos, Deus deu lei, Deus deu ordenança, Deus deu, irmãos, estatutos, Deus orientou a nação de Israel. Agora chegou o cabo de 2 anos, e Deus tinha uma promessa. E qual era a promessa da vida daquele povo? Era que eles seriam introduzidos na terra de Canaã, a terra das peregrinações de Abraão, aleluia. E quando chega o tempo de Deus direcionar o seu povo para lá, então Deus, meus amados irmãos, manda que toda aquela nação se levante e comece a caminhar. Só que a Bíblia vai dizer, ainda, irmãos, no capítulo de número 11, que quando eles começam a caminhar, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar para Moisés. Por que o povo começa a reclamar? Porque, veja bem, o povo, irmãos, sentiu saudade da fartura que tinha no Egito, e então eles começam a reclamar, dizendo: lá no Egito nós se assentávamos às beiras das panelas de carne, nós tínhamos alimento, e agora aqui não temos nada para comer, a não ser esse pão vil que cai todos os dias do céu. Quando, irmãos, aleluias, Moisés ouve aquela murmuração da nação de Israel, ele muito, irmãos, se entristece com aquilo, e a palavra de Deus vai dizer que ele ora a Deus, ele clama ao Senhor dizendo: eu não aguento mais, o fardo está pesado, eu não posso levar esse povo, essa carga sozinho. Então Deus conversa com ele e promete levantar 70 homens para ajudar Moisés. Só que Deus disse: Moisés, reúne toda a congregação, porque eu vou operar um milagre no meio de vós. E Deus, irmãos, fala para Moisés o seguinte: eu vou fazer com que esse povo coma carne até se fartar, louvado seja o nome do Senhor. E a promessa de Deus era para aquele povo que eles comeriam carne um mês inteiro, irmãos, sem parar. Quando Moisés ouve isso da voz do Senhor, da boca de Deus, aí nós chegamos no texto que nós lemos. Moisés olha para Deus e diz o seguinte: Senhor, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? Veja bem, eu estou no meio de um povo que tem 600.000 homens de pé, 600.000 homens, aleluia. As mulheres não foram contadas, as crianças não foram contadas, os mancebos de 20 anos para baixo também não foram contados, aleluia. Era muita gente que estava ali. E então Moisés começa a dizer: Deus, como que toda essa gente vai comer carne durante um mês inteiro? Veja bem, Deus, aleluia, vão degolar-se ovelhas e vaca para eles? Pensa bem, Senhor, mesmo que o Senhor tire todos os peixes que estão no mar, será que ainda seria suficiente para fartar esses homens, para matar a fome dessa gente, para matar o desejo dessa gente comer carne? Quando Moisés está dialogando com Deus nesse sentido, então Deus olha para Moisés e diz o seguinte, aleluia: Moisés, por acaso, será que a minha mão seria encurtada? Será que a minha mão seria mirrada? Será que a minha mão seria encolhida? Louvado seja o nome do Senhor. Deus então vai dizer: agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesta
nesta noite, irmãos, debaixo de uma graça da vida da parte do Senhor, falar sobre isso, aleluia, na abertura do culto desta noite. Foi, irmãos, lido Isaías 59, que diz, irmãos, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. É sobre isso que Deus colocou no meu coração, para falar a vocês na noite de hoje, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, a mão de Deus não está, irmãos, aleluia, conforme nós lemos no texto aqui, encurtada, que não possa alcançar a bênção que você precisa, alcançar a providência que você precisa. Eu venho nesta noite com a autoridade da parte de Deus te dizer que a mão do Todo-Poderoso está estendida para abençoar a tua vida, ainda que você precise de um milagre grande, aleluia, de algo glorioso, de algo magnífico, de algo que seja impossível aos teus olhos. Eu quero nesta noite te dizer que Deus pode fazer, que Deus pode realizar até aquilo que é impossível aos homens. Deus tem escolhido esta noite, aleluia, para realizar esta obra da tua vida e glorificar o seu nome. Só quem quer isso, aleluia, joga a mão santa para cima. Eu quero dar um minuto para você adorar a Deus, entrar na dimensão do Espírito, porque a noite de hoje é uma noite que Deus vai contemplar você, vai te abençoar, vai entrar com socorro, vai entrar com providência, vai mudar a tua situação. Louvado seja o nome dele. Quando nós olhamos para esse texto, aleluias, eu vejo, irmãos, Deus dizendo para Moisés: Moisés, por acaso a minha mão está encolhida, que eu não possa fazer esse tipo de coisa? Quando eu olho para o texto, eu vejo, irmãos, em primeiro plano, sabe o que? Moisés achando difícil Deus realizar aquilo que estava falando. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu me lembro, aleluias, do que o anjo falou para Sara, esposa de Abraão, e também o que o anjo falou, irmãos, para Maria, quando ela recebeu o anúncio que seria aquela que geraria o Messias para ambas mulheres. A palavra foi a mesma: porventura haveria alguma coisa difícil para Deus ou impossível para o Senhor? Eu quero nesta noite te dizer, aleluia, para Deus nada é impossível. Moisés olha, irmãos, e começa a tentar imaginar: Deus, como é que essa gente, como é que essa multidão, aleluia, com certeza, irmãos, existia mais de 1.200.000 pessoas ali, e Moisés fica pensando: meu Deus, da onde vai haver tanta carne para comer, para essa gente se alimentar, para essa gente comer? Da onde vai sair tanta carne para eles ficarem um mês inteiro se alimentando e comendo carne? Moisés achava algo improvável, algo impossível, algo muito difícil de acontecer. Mas aí Deus diz: Moisés, tu ainda não sabes quem eu sou? Eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que realiza grandes coisas, eu sou um Deus, aleluia, que nada pode impedir de eu realizar os meus projetos. Os meus planos não são frustrados, porque eu não sou homem limitado, eu sou ilimitado, eu tenho todo o poder. Ei, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes nós temos a visão que Moisés teve, porque nós recebemos uma promessa, Deus fala que vai fazer, mas a gente fica olhando e dizendo: não tem como isso acontecer, não tem como Deus fazer, é difícil, é impossível. Mas nesta noite, aleluia, eu quero te falar que você está diante de um Deus que pode coisas grandes, de um Deus que pode coisas impossíveis, de um Deus que, quando Ele decide fazer algo na vida daquele que crê, Ele faz e ninguém pode impedir. Mesmo que você olhe e diga: não tem como dar certo, Deus dá um jeitinho e faz as coisas acontecerem. Aleluia. Moisés, ele olha, e por que ele acha que isso não teria como acontecer? Porque ele fica olhando a circunstância, ele fica olhando a situação. E Moisés agora não usa a fé, ele usa o raciocínio. E aqui, irmãos, está o ensinamento para nós. Por quê? Porque milagres a gente não busca explicação. Milagre a gente crê e vive.
Quando a gente recebe uma promessa de Deus na vida, quando a gente, irmãos, recebe, aleluias, uma palavra da parte de Deus, nós não temos que estar pensando como Deus vai fazer. O certo é que Deus vai fazer, que Deus pode fazer, que Deus tem poder para fazer. Como Ele vai fazer não cabe a nós, aleluia, entender ou saber. O que cabe a nós, meus amados irmãos, é crer que Deus pode fazer. Eu quero nesta noite profetizar a olho nu sobre a tua vida, dizendo que Deus, Ele vai agir, independente da situação, independente da circunstância, independente do que você está vivendo hoje. Deus vai abrir o céu, vai realizar um movimento tão grande e vai fazer a bênção chegar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encurtada, a mão de Deus não está encolhida. Irmãos, se nós examinarmos a Bíblia, uma das coisas que Deus tem prazer de fazer é de abençoar aqueles que nele creem. Deus, irmãos, quando Ele decide ordenar a bênção, Ele tem, irmãos, autoridade para isso. E não há quem impeça Deus de agir. Não há quem impeça Deus, irmãos, de manifestar a sua presença, a sua glória. Quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos ver, irmãos, que, aleluia, após Deus manifestar toda a sua virtude, porque a Bíblia diz que no outro dia Moisés reuniu 70 homens que Deus mandou diante, irmãos, da congregação. E após Deus, irmãos, enviar o Espírito Santo sobre eles,